sem querer, ele falou de novo da palestra pelo Evangelho. Acho que ela lembrou da minha cola aqui, né? Porque olha, tu vê como são as coisas, né? A gente quando tá aqui, a gente entra numa conexão, assim, que sem a ele saber, ela fez uma leitura, uma reflexão hoje aqui do Evangelho, e justamente é o que estava programado para ser falado hoje dentro da exposição. Sem ela saber, né? Então, por isso eu disse, acho que ela colou olhando minha colinha aqui. Bom, inicio saudando a todos, então, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, em comunhão com Maria de Nazaré, nossa amada e bem-aventurada Mãe, Mãe de Jesus também, esteja sempre com cada um de nós. Que assim seja. Nessa tarde de hoje, então, me foi convidado para falar um pouco, então, sobre o que nós aprendemos com Jesus Cristo. São tantas coisas que a gente aprendeu com Jesus, né, que a gente chama ele, inclusive, de mestre. Então, Jesus, na sua passagem de vida, que nos deixou tantas coisas bonitas, tantos ensinamentos. Jesus já iniciou seus ensinamentos, as nossas instruções, desde o momento em que nasceu. Então, 24 horas, Jesus nos ensinava alguma coisa. Então, Jesus não ensinava somente em determinados momentos, ele ensinava 24 horas. A sua existência foi totalmente dedicada à nossa instrução, ao nosso ensino. Claro que se eu fosse falar de tudo aquilo que ele nos ensinou durante esses 33 anos de caminhada junto conosco, né, eu ficaria falando por dias e dias e dias, e talvez até meses, porque foi muita coisa que Jesus ensinou. Então eu trouxe alguns pontos aqui, baseados no Espiritismo, baseados no Evangelho, né, que Jesus então nos ensinou. E o que nós aprendemos com ele? Né, se realmente nós aprendemos. Porque a gente ouve muitas vezes as pessoas falando, né, que Jesus voltará. Mas será que há necessidade de que Jesus volte novamente para o meio de nós? Eu tenho até medo de dizer que Jesus voltará, porque se a gente já não compreendeu quando ele esteve conosco, quando ele esteve nos falando, e para que a gente não pudesse, não corresse o risco de esquecer aquilo que ele nos ensinou, ele nos deixou o Evangelho, né, que foi a sua mensagem, para que a gente não esquecesse das suas palavras, dos seus ensinamentos. E mesmo assim muitos não compreenderam. Então será que a necessidade de Jesus voltar novamente? Um dia perguntaram para uma pessoa, e ela estava falando com uma palestra, questionaram se Chico reencarnaria na nossa Terra. Aí a pessoa olhou para essa que estava perguntando e disse, mas será que as mais de 400 obras que o Chico publicou em nome dos grandes espíritos que falaram através dele já não foi suficiente para nos ensinar alguma coisa? Será que é necessário que ele venha fazer mais ainda? Eu acho que se viesse, seria somente para talvez ilustrar aquilo que ele nos ensinou. Então, Jesus, o papel que Jesus tinha conosco, que era de nos educar, de nos ensinar, ele fez. Ele fez desde o momento em que nasceu até o momento em que ele retornou à espiritualidade. Então Jesus nos ensinou, inclusive, durante o seu trajeto, né, de caminhada até a cruz, até ser crucificado, Jesus nos ensinou muitas coisas daquela caminhada ali. Então muitas coisas nós tínhamos para aprender que Jesus nos deixou. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês então aqui, o que Jesus nos ensinou pelo Espiritismo, é que devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então Jesus pegou 10 mandamentos lá da lei antiga, do tempo de Moisés, né? Então Jesus pegou esses 10 mandamentos, que as pessoas daquela época tinham dificuldade de compreender e de colocar em prática esses mandamentos, e Jesus facilitou então. Ele reduziu esses 10 em 2. Então ele diz o quê? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos amar a Deus porque Ele é o princípio de tudo, porque se não fosse por Ele nós não estaríamos aqui hoje. E amar ao próximo como a nós mesmos. Então eu vou amar o meu próximo da maneira como eu gostaria que esse próximo me amasse. Então quando eu amo o meu próximo, quando eu respeito o meu próximo, quando eu quero bem o meu próximo, eu não vou matar, eu não vou invejar aquilo que ele tem,
eu não vou roubá-lo, ou seja, eu não vou prejudicá-lo. Por isso que Jesus então resumiu esses outros 9 mandamentos nesses 2. Né? Então, aquele que ama o próximo não lhe causa o mal. Porque no momento que eu não quero que o outro me faça o mal, então eu também tenho que fazer isso por ele. Então eu vou tratar o outro como eu gostaria que o outro me tratasse. O segundo ponto que Jesus nos fala, então, é quem perdoa é mais feliz, pois não guarda mágoas no coração. Perdoar hoje é uma coisa muito complicada. Né? É uma coisa eu diria que é difícil da gente perdoar. O que é mais comum acontecer é o perdão de boca, né? A gente, perdoei, deixa assim. Mas às vezes lá no íntimo da pessoa, lá no coração da pessoa, ainda queima aquele ódio, às vezes daquilo que a pessoa fez para ela. Né? A pessoa não esquece aquela ferida que o outro deixou. Né? A pessoa não esquece. Então, Jesus nos ensina que nós devemos perdoar. E perdoar não significa que a pessoa que me fez mal, por exemplo, eu vou sair abraçado, vou sair aos beijos com essa pessoa. Não. O perdoar que Jesus se refere é libertar essa pessoa do compromisso de ter comigo. Que ela possa seguir o caminho dela. Se junto de mim não deu certo, então que ela possa seguir o caminho dela. E aí que eu possa torcer pela felicidade dela também. Porque não adianta eu dizer, segue o teu caminho. Mas no teu íntimo está pensando, tomara que ela se dê mal. Tomara que a primeira oportunidade alguém faça o que ela fez comigo. Muita gente pensa assim, né? E a gente não deve pensar assim. A gente tem que pensar que bom que essa pessoa está seguindo o caminho dela, está fazendo a trajetória dela, que ela seja feliz o caminho que ela escolher, que ela seja amparada sempre, que Jesus jamais abandone, que Jesus sempre vai estar com ela. Isso é perdoar. Então é esse perdão que Jesus quer que nós façamos. E quando a gente não perdoa, a gente se amarra àquela pessoa de tal forma que nós arrastamos aquela dívida pelo resto das nossas vidas. E digo até pela eternidade. Porque quando a gente deixa de perdoar alguém, nós assumimos uma dívida que um dia, em um momento qualquer, ela vai precisar ser paga. Então eu costumo dizer que nós precisamos perdoar hoje, porque a condição em que nós estamos hoje é uma condição propícia para isso. Nós estamos numa condição privilegiada hoje, porque nós estamos bem. Agora, o momento em que eu precisar quitar essa conta, que eu precisar perdoar, eu não sei em que condições eu vou estar diante daquela pessoa que eu preciso perdoar, ou que eu preciso receber o perdão. Eu não sei de que condições eu vou estar com aquela pessoa. Porque hoje nós estamos bem. Né? Hoje eu estou aqui junto com a Ierê, estamos bem com o outro. Né? Se ela me fez algum mal, ou eu fiz algum mal para ela, que nós possamos nos perdoar. Mas e se não houver o perdão entre nós, como é que vai ser? Em algum outro momento na nossa caminhada, nós vamos nos reencontrar de novo. Os nossos caminhos vão se reencontrar de novo, para que essa dívida seja paga, seja quitada. E agora as condições que isso vai acontecer, nós não sabemos. Hoje nós somos amigos. E talvez pelo problema que um de nós causou um ao outro, nos fez inimigos. Mas eu não sei em que condições nós vamos estar lá na frente. Quem sabe ela vai ser a minha mãe, ou o meu pai, ou eu virei como pai, ou como uma mãe dela. Em que condições ela vai vir, ou eu estarei também. Se nós vamos estar com saúde. Porque a gente vê muitos casos, às vezes, daquelas mães, né, que a gente vê muito nas redes sociais, aquelas mães devotas aos filhos, com hidrocefalia, com alguma deficiência. Eu estava vendo esses dias no Instagram uma mãe comemorando o aniversário da filha, o aniversário de 31 anos a filha tinha. E a filha tinha hidrocefalia. Então, 31 anos que ela cuidava daquela filha com a hidrocefalia. Ela tinha uma enorme cabeça, assim, o corpo pequeno, mas a cabeça enorme. E ela tinha dificuldade de carregar aquela filha, assim, e ela carregava aquela filha com tanto amor, com tanto carinho. Ela dava banho, arrumava para dormir. Então
Então a gente vê a devoção daquela mãe para com o filho. Naquele momento podemos arriscar a dizer, talvez, que essa dívida que elas tinham entre elas, que estava lá em outra existência, estava sendo paga. Então aquele perdão que não foi realizado lá atrás, agora estava sendo realizado pelo amor da mãe pela filha, pelo respeito, pela caridade, pela misericórdia da mãe. Porque se é outra mãe, percebe que o filho nasce naquelas condições, não quer. Tem mães que rejeitam os filhos que nascem numa condição que não é normal, como se diz. O filho deficiente. São poucas as mães que abraçam a condição do filho, né? E mesmo diante dessas dificuldades, dedique o seu amor, né? o seu amor de mãe para aquele filho ali. Então esse gesto de amor, de doação, já está quitando dívidas do passado que poderia existir entre elas ali. Então, para que eu vou esperar vir num outro momento, talvez numa dificuldade dessas, para quitar uma dívida que poderia ser quitada lá atrás, quando estávamos bem, estávamos saudáveis, né? Estávamos plenos da nossa capacidade de entendimento, né? Então, que possamos exercer esse perdão, esse amor, né? Se a pessoa nos fez o mal, vamos perdoar, né? Jesus perdoa a todos. Aquelas pessoas que gritavam contra ele, que era para crucificá-lo, Jesus perdoou todas aquelas pessoas ali, né? A misericórdia de Jesus era tão grande que quando ele estava na cruz, ele já estava crucificado na cruz, ele diz: Pai, perdoai-nos porque não sabem o que fazem. Então que nós possamos perdoar pela ignorância dessas pessoas, porque nós já estamos à frente delas, nós estamos tendo conhecimento hoje aqui, nós sabemos da importância que o perdão exige de nós. Então nós temos esse conhecimento da importância do perdoar o próximo. Eles não. Então se eles nos causam mal, que nós possamos então saber que aquele mal que ele está causando, ele vai pagar um dia por aquele gesto, ele vai passar por um processo expiatório um dia, mas no momento dele. Então, se ele me fez algum mal, esse mal que ele me fez, que ele me causou, em algum outro momento da caminhada, da trajetória dele, ele vai passar por aquele processo, ele vai expiar, ele vai entender, compreender aquele mal que ele causou. Mas, pro momento, nós temos que perdoar. Porque perdoar, eu vou estar me desligando dessa pessoa e ela segue o caminho dela e eu sigo o meu caminho. O outro ponto que Jesus nos ensina é que a morte não existe, pois quem morre é o corpo. E é tão difícil a gente aceitar a morte de alguém que a gente gosta, né? É tão difícil. E a doutrina espírita hoje ela vem para aliviar essa dor. Por mais difícil que seja a gente compreender que o nosso tempo aqui na Terra é limitado, o tempo que nós temos ali com o pai, com a mãe, com o filho, é um tempo limitado e a gente não sabe o quão limitado é esse tempo de relação que nós vamos ter, relação na nossa existência aqui, né, que a gente sofre, e sofre muito, quando alguém nos deixa. Principalmente quando vem de uma convivência longa, de anos, né, marido e mulher, né, que viveu anos e anos juntos, partilhando as mesmas dores, as dificuldades, as alegrias, né, um estava ali ajudando o outro, e aí num determinado momento o outro vai embora, volta para a pátria espiritual. E a gente sofre essa partida, a gente sofre porque não entende, né, que não entende que existe um tempo para cada um. E que esse tempo nós não sabemos. Conhecendo a doutrina espírita, a gente compreende que a morte é apenas uma passagem. É apenas um corpo que fica, mas uma alma que se vai, que continua viva, que continua ligada a nós ainda. O Livro dos Espíritos nos fala, por exemplo, que as relações que nós criamos aqui, elas também continuam lá no plano espiritual.
Então, quando aquela pessoa que a gente gosta partiu antes de nós para o plano espiritual, com certeza essa pessoa está nos aguardando lá, porque um dia nós vamos estar juntos. E essa é uma certeza que nós temos. Então, essas relações que nós construímos aqui, lá no plano espiritual também vão seguir. Então, e lá no plano espiritual também, as relações que a gente constrói lá, também se refletem aqui. Então, muitas vezes a gente encontra uma pessoa, a gente conhece uma pessoa assim, parece aquela coisa assim de longa data, né? A gente conhece, faz amizade com alguém e a gente sente tão bem com aquela pessoa que a gente diz assim, mas parece que eu te conheço há tanto tempo, há tantos anos. E de fato pode ser isso. Pode ser relações que nós tivemos em outras existências, ou até mesmo relações do nosso plano espiritual. Então, muitas vezes, quando a gente reencarna, né, esses amigos espirituais que a gente tem lá, ou que nós levamos daqui da Terra, essas relações que nós levamos daqui da Terra, muitas vezes eles vêm para nos ajudar no nosso processo de caminhada. Eles vêm para nos auxiliar, vêm para nos orientar. Então, quando o Chico dizia, né, que ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Toda pessoa que entra na nossa vida ou que cruza o nosso caminho, ou ela vem para nos ensinar, ou ela vem para aprender com a gente. Então, ninguém entra casualmente na nossa vida. Ela vem para nos ensinar alguma coisa, para nos ajudar em alguma coisa, a superar algum problema, algum desafio, mas também ela vem para aprender. E às vezes a pessoa entra na nossa vida e fica pelo tempo que é necessário para que ela possa nos ensinar alguma coisa ou aprender alguma coisa. Então, aquelas pessoas que às vezes a gente faz amizade, que a gente convive junto por 1, 2 anos, depois os caminhos se afastam. E nunca mais a gente encontra aquela pessoa depois de novo. Né? Então, as pessoas permanecem conosco, permanecem ao nosso lado, enquanto elas precisarem aprender ou ensinar conosco. Né? Nos ensinar, aliás. Então, essa é a grande mensagem que Jesus nos fala. Então, nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo, e o nosso corpo vai crescendo. Então, uma criança, por exemplo, uma criança com 10 anos de idade, ela não vai, quer dizer, uma pessoa com seus 30 anos de idade não vai poder usar a roupa que uma criança de 10 anos de idade vestiu, por mais que ela queira, porque o seu corpo já não cabe mais naquela roupa. Então, enquanto a gente está existindo aqui nesse plano, né, nós estamos aprendendo, nosso espírito está crescendo, está evoluindo, até que chegue um momento em que essa roupa que a gente usa, esse corpo que a gente usa, já não comporta mais o tamanho do nosso corpo. Então é necessário a gente voltar para a espiritualidade, voltar para casa e lá nos preparar para receber um novo corpo, receber uma nova roupa, receber uma nova vestimenta. E por isso a gente tem que cuidar, né, dessa vestimenta. Quando a gente ganha uma roupa nova, por exemplo, no nosso aniversário, ganhamos um vestido, uma camisa, uma calça, a gente procura sempre cuidar daquela roupa, né? Para não sujar, para não rasgar,